Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, entardecer no pago por aqui, final de semana, e a gente aqui chimarrendo, né, pessoal? Contemplando a natureza, né? Uns dias bem calor, né, pessoal, nos pagos do sul. Nossas partes é verão, tem que ser quente mesmo, né? Mas à noitinha, o amanhecer fica bem fresquinho, né, pessoal? Cai uma brisa, um sereno bueno. Um janeiro bonitaço, tá fazendo falta uma chuvita buena aqui, né? Na hora certa vem, né, pessoal? Então a gente vai editar um videozito para interagir com os amigos aí, assuntando sobre a preservação da natureza, né, pessoal? E também no segmento falando sobre a nossa origem gauchesca, né? A nossa tradição gaúcha. Então no vídeo anterior, né, pessoal, a gente publicou falando, né, pessoal, como estudar, né, ter uma leitura dos ambientes que a gente habita, que a gente vive, né? Por pequeno espaço que seja, né, pessoal? Se não for bem tratado, a natureza dá os sinais dela, né? Então a gente tem que conservar as espécies, né, tanto das plantas como das aves silvestres, dos animais silvestres, né, pessoal? Que a natureza precisa mais do que nunca dos nossos cuidados, né? A gente viu no final de ano aí no mar, né, pessoal? Nos mares, nas praias. É sem comentários, né, pessoal? A sujeirama que fazem, né? Então a natureza se revolta, né, pessoal? Então a natureza só retribui pra gente o que a gente faz pra ela, né? Então essas espécies de plantas, né, pessoal? A gente conhece plantas, né? Você criou no meio das plantas. Então aqui no sul diz que quer saber quando a pessoa está ficando de idade avançada, é quando começa a plantar, né, a cultivar ervas medicinais e chás. Não é bem assim, né, pessoal? A gente era piá e já tinha os pezinhos de maragatinha, pezinho de funcho, né? Você criou no rural, quem se criou no rural sabe, né? As plantas medicinais fazem parte, né, pessoal? Até no jujo do chimarrão, né, pessoal? E é muito gratificante, né, pessoal? Então a gente tem, né, quando a gente vai carpir, né, pessoal, e vê que tem muito erva de inso, picão, guanchuma, essas ervas assim, tem que capir mesmo, né, carpir. Mas a gente salva alguma espécie, né? Faz a coleta, coloca num vaso amplo e tem uma partezinha na horta que tem os chás, né, pessoal? Faz parte, né? Então a gente tem que conservar essas espécies, né, pessoal? Inúmeras, a gente faz vídeos aqui falando sobre plantas medicinais que são eficazes na nossa saúde, né, pessoal? E que vem de anos, né? Esses conhecimentos das plantas medicinais, da nossa flora. E a gente falou também, né, pessoal, das taquareiras, né? Que tem um processo que você faz a sapecagem, né, para queimar os amidos, né, que ela tem os açúcares, que aí não vem a broca e dura, né, pessoal? Então quem pesca aí sabe, né? Um caniço é muito bueno, né, pessoal? A gente viu umas canas ali, umas taquarinhas finas para fazer uns caniços, para pescar lambari, né, pessoal? Aqui na região é lambari, em outras regiões é piaba, que chamam, né? Que é mais para isca viva, né? Mas também é bom um frito de lambari, é bem bueno, né? A gente pesca para isca viva, para pescar as traíras, que aqui na bacia, aqui onde a gente mora, aqui, é mais traíras, né, pessoal? É algum bagre. Então a gente faz parte da pesca esportiva, né, pessoal? E a gente conserva, né, as origens antigas de pescar com linha de mão. Então tem que ter a isca viva, né, pessoal? Então é prazeroso a pesca, né, pessoal? E a gente tem que ter esse cuidado com as águas também, né? Limpar, né, pessoal? Não deixar sujeira no campo, né? Não trazer grande quantidade de peixe. A pesca esportiva ensina isso aí, né? A manter o peixe saudável com vida, né, pessoal? Claro que um frito na beira d'água com os amigos é coisa bem boa, né, pessoal? Uma trairinha frita na hora, assim, né? Claro que se tiver produtiva a pescaria, né, pessoal? Onde não tiver dando exemplares não adianta bater, né? Aí vai ser depedração, né, pessoal? Então fica a dica aí para quem pesca, né, pessoal? Conservar os ambientes de pesca, né? Não precisa tirar grandes quantidade de piaba, de lambaris, né, pessoal? Deixar morto na beira d'água, né? A natureza, né, pessoal, não foi feita para isso aí, né? A gente pesca o que é essencial de isca viva ali para pescar na noite e deu, né, pessoal? Se não for comer um frito, larga de novo com vida para água. Os lambaris também, né? E as espécies das plantas, mesma coisa, né, pessoal? E as queimadas também, né, pessoal? Às vezes pensam que a gente quer ser certinho demais, correto demais. Mas a natureza não aceita erros, né? Não aceita erros, né? Ela cobra depois, né, pessoal? Então vamos fazer o nosso melhor, né? Sem fazer fogos, porque a fumaça ela espalha muitos insetos, né? Que são essenciais na natureza, né, pessoal? Como as joaninhas, as abelhas.
E o fogo também, né, pessoal? Queima muitos ninhos, os animais saem, né, do habitat e vão para as cidades, onde não tem nada para cadeia alimentar, e começa a entrar em extinção as espécies, né, pessoal? Então tudo é uma engrenagem, né, pessoal? A gente faz o bem, né, e é gratificante, né, pessoal? Ter uma sombra, plantar o próprio fruto, né, vir com um caxerengue, um canivete, comer uma laranjeira embaixo do pé da laranjeira que a gente plantou, colher uma hortaliça orgânica, né, pessoal? Um alface, né, um brócolis, né, sabendo que foi a gente que plantou e que não tem química nenhuma, né, pessoal? A natureza, né, agradece, e o nosso organismo e nossa saúde também, né? Aqui tem um pé, né, pessoal, de palmeira. Mas fazia anos que eu vinha peleando com essa palmeira, né, pessoal? Eu acho bonito, eu acho lindo. E a vizinha tem aqui um pé muito antigo, né, dona Sandra? E aí caiu os sementinhas da palmeira para cá, né, semelhante a um butiá, assim, né? Eu fazia inúmeras espécies de plantas, né, pessoal? Plantando em caixinhas de leite vazio, em canecas, em latas. Nascia 2, 3, mas quando chegava numa altura certa, morria os pezinhos de palmeira. Mas lutei, né, pessoal? Mas consegui fazer uma muda. Aí quando ela estava alta, já grande, veio uns granizos, uns 2 anos atrás aqui, né, pessoal? Mas granizo, né? Do tamanho de um ovo de galinha, assim. Judiaram muito de muitas plantas, se abateram. E eu achei que tinha perdido a palmeira e comecei a cuidar ela e colocar uns adubos orgânicos, né, pessoal? Esterco de cavalo curtido, de animal vacum, cama aviária, e aguando, né, na época da estiagem. Agora tá ficando estiagem aqui, de noite a gente coloca a água do poço nela. Mas cresceu a palmeira, né, pessoal? Consegui. Vai fazer uns 5 anos que tem essa palmeira aqui. Então eu gosto de matear aqui, né, pessoal, no encostado. Sabendo que foi a gente que plantou, né? Com muita luta, né, pessoal? Não foi fácil. Então ela aguenta bem, a palmeira aguenta bem, né, pessoal? A época fria da nossa região aguenta os calores. E ela é essencial também, ela serve como forrageira para os equinos, os caprinos, as folhagens dela tem bastante nutrientes, né, pessoal? E além da sombra, é bonito, né, pessoal? Muito bonito uma palmeira, né? Então a palmeira, né, pessoal, e o louro não é difícil de fazer, não é fácil de fazer casamento. É difícil, é muito difícil, né, pessoal? O louro e a palmeira. Mas com muita luta, né, pessoal, muito cuidado e tratando, né, pessoal, ela ficou frondosa, tá grande, né, olha aí, ó. Ela deve estar indo para os 5 anos agora, palmeirita. Então é assim, né, pessoal, a gente tem que gosta que tá, né, quem gosta de plantar e vive com as mãos na terra, aí sabe, né, pessoal, é prazeroso, né. A gente quer uma espécie de planta, a gente compra, né, pessoal, nas floriculturas, nas casas que vende, né, árvores, né, frutíferas. Mas o bom é fazer, né, pessoal? Eu gosto de fazer a minha muda da semente, né, semente que a gente pega, tá sempre plantando. Então eu gosto de fazer mudas novas das sementes que a gente planta, né, pessoal? E eu consegui, né? Tá linda a palmeira. Tem uns pezitos de abacate aqui também, né, pessoal? Que eu fiz por sementes, né? E 3 pés de abacate. O abacate ele tem que ser 2 ou 3 plantados junto, né, pessoal? A polinização do abacate, a flor dele, o abacate ele tem que ter outro do lado, né, pessoal? Que é para os insetos fazer a polinização, né? Então o abacate precisa, é uma fruta que precisa das abelhas, dos insetos para fazer a polinização, né, pessoal? Porque não tem a flor dele é macho e é fêmea, ela não tem como se polinizar, né? Então é bom sempre ter mais de um pé. Então tão lindos os abacates. No inverno tem que fazer um tapume neles, né? Porque eles não aguentam muito frio aqui na região. Aqui chamam de ameixa do Pará, também fiz por semente, né, pessoal? E a gente vai fazendo, deu umas quantas árvores aqui que deu, essa aqui já está bem grande. Chamam de ameixa do Pará aqui na região, ameixinha amarela, muito boa, né? E é medicinal também a ameixa. Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? Quem gosta de plantar aí sabe, né? É gratificante a gente plantar, né? E comer do próprio fruto que a gente plantou e cultivou. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos preservar a natureza, né? Para ter um ambiente melhor, né? Uma atmosfera mais pura, né, pessoal? Uma natureza mais sadia. E falando da nossa origem gauchesca, né, pessoal, agora, o gaúcho às vezes dá a entender em outras regiões, pessoal do outro estado, outros países, que o gaúcho quer se impor mais valente ou demais que os outros, né? Às vezes querer se aparecer mais, né, pessoal?
Mas não é, né, pessoal? A grande maioria do gaúcho, tanto o gaúcho como a prenda, são gente de bem, né, pessoal? É que a origem é essa, né? O palavreado meio grotesco no falar, né, pessoal? A gente mesmo aqui às vezes se enreda nas palavras, né? Erra muito. A gente não é diretor, né, pessoal? Não é professor de português, nem repórter, né? Nem comunicador. Então a gente se expressa e passa o que aprendeu no simples e campeiro, né, pessoal? Dando para os amigos entender é o que vale, né? Mas a gente erra nas palavras, né, pessoal? E o jeito grotesco do gaúcho não quer dizer que ele seja mais valente, ou seja melhor. Vem da origem, né, pessoal? Da origem do plata aqui, né? Que vem dos castilhanos, dos argentinos. Que o gaúcho é de origem espanhola com os nativos. Né? E os nativos também eram grotescos, né, pessoal? Assim, né? No jeito, no palavreado. Então o gaúcho em si, ele, né, pessoal? Então o gaúcho, 30% do gaúcho, né, pessoal? Ele é do rural. Só 30% vive nas campanhas, né, na região de campo, no rural. Né? Os outros 70% é nas cidades, nas metrópoles. Né, pessoal? E desses 70%, 10% só que não cultiva a tradição e não gosta de ser gaúcho. Então quer dizer que a maioria gosta, né, pessoal? 90% são gaúchos, né? Aquele que mora na cidade, ele pode não ter um cavalo, mas é tradicionalista, ele toma o chimarrão diariamente, ele faz o churrasquito no final de semana, né? Ele, né? Ou é Grêmio, ou é Internacional, porque até no futebol o gaúcho tem essa raça, né, pessoal? Que é uma raça que chamam raça castilhana, né, pessoal? Que vem, né, do futebol uruguaio, do futebol castilhano e do argentino. Então o gaúcho ele vem dos gaúchos, né, pessoal? Do hispano, né? Que vieram das Ilhas Canárias, dos espanhóis, com os índios nativos, né, pessoal? Então, voltando às origens, o gaúcho foi forjado nas guerras, né, pessoal? O ser gaúcho foi forjado nas guerras e a 4 patas de cavalo. Então não é que queira se impor, ele vem com essa raça, com essa origem no sangue, né, pessoal? E claro, depois foi cruzando, né, pessoal? Foi mistificando, mas traz, né? E o ser gaúcho tem isso aí, né, pessoal? Então quando a gente fala em gaúcho, né, pessoal, em taura, né? Vem na lembrança um gaúcho, né, pessoal, que é bem lembrado aqui, que deixou um baita legado para o Rio Grande do Sul, nos Pagos do Sul e também para o nosso país, Brasil, né? Que foi o saudoso Getúlio Vargas, né, pessoal? Presidente da República. Getúlio Vargas era um gaúcho que veio e trouxe a paz, né, pessoal, para o nosso estado da época, né? Que os maragatos e chimangos não podiam se enxergar, né, pessoal? O lenço vermelho e o branco, os blancos e os colorados. E era a briga na certa, né? Então foram umas guerras que duraram anos, né? Os gaúchos sempre nas peleias, né, pessoal? Então Getúlio Vargas assinou um tratado de paz aqui na cidade, aqui, né? Na Rainha da Fronteira, Bagé, no Palacete Pedro Osório, terminando com as brigas dos maragatos e chimangos, né, pessoal? Então ele foi um pacificador, Getúlio Vargas, né? Também terminou com a guerra lá dos jagunços no Nordeste, né, pessoal? Era um coronelismo, né, na época, e uma jagunçada bárbara, né? Getúlio Vargas conseguiu fazer a paz no Nordeste também, né, pessoal? Então ele deixou esse legado aí. E muitas outras coisas também, como ele deixou, né, pessoal? A liberdade do trabalhador, né? O trabalhador era um diarista, ele não tinha direito a nada, né, pessoal? Getúlio criou a carteira do trabalho, né, pessoal? Tentaram várias vezes tirar, né, as leis trabalhistas e não conseguiram. Então a gente tem orgulho, né, de ter esse presidente gaúcho, né? Então o gaúcho tem essa coisa aí, né, pessoal? De vestir a camiseta e orgulho da pátria gaúcha, né? Então era esse aí o videozito, né, pessoal? E às vezes o ser gaúcho não está em ter nascido no Rio Grande do Sul, né? Tem gaúcho paranaense de coração que a gente conhece, são mais gaúchos que certos gaúchos, né? Santa Catarina e por esse mundão afora, né, pessoal? Então, como já dizia Paixão Cortes, né? O ser gaúcho não é só o estado do Rio Grande do Sul. O ser gaúcho é um estado de espírito.